slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando a polpa tá sangrando durante o tratamento de canal. Durante ou após você ter feito já a instrumentação e ela tá sangrando bem na hora de você obturar. E agora, o que eu faço? Então, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Então, para começar, vamos falar sobre o que é a polpa dentária. Então, a polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo circundado por estruturas mineralizadas, como a dentina, o esmalte e o cemento. Então, no dente, a gente tem o esmalte, certo? Que é a camada mais superficial do dente. Quando a gente passa a língua, a gente sente o esmalte, ele é translúcido. A gente tem a dentina, que é composta por vários túbulos dentinários. E a dentina, ela circunda a polpa dentária. Toda vez que há um estímulo na polpa dentária, a polpa ela vai responder. Então, como a gente falou, a dentina ela possui túbulos dentinários, certo? E esses túbulos, eles são como se fossem os pelos do nosso braço, que se arrepiam quando estão com frio. Então, eles têm praticamente esse mesmo mecanismo. Então, quando a dentina ela responde, com esses túbulos, a polpa ela sente. Então, chega um estímulo nela. Tanto na parte de sensibilidade quanto da cárie. Então, quando a cárie ela chega na polpa, ela também vai responder. Isso se dá por conta da sua característica anatômica e fisiológica, por a polpa estar circundada por dentina mineralizada, que vai colocá-la em uma situação crítica da sua capacidade de reagir contra a invasão bacteriana e muitos outros estímulos nocivos, sendo a resposta da polpa, deste tecido, entendido como uma alta sensibilidade, ou até mesmo respondido como dor em alguns casos de alguns pacientes. Então, a polpa dental, ela é capaz de se expandir durante a vasodilatação. Então, isso é incrível, como o corpo humano ele reage, principalmente aqui a gente falando de polpa dentária. Então, a polpa ela tem essa capacidade de expandir. Então, quando tem a vasodilatação, considerando que o substrato nutricional da polpa vem da vascularização, que é composta por vasos sanguíneos, por nervos, por fibras, por células do tecido conjuntivo e muitas outras substâncias intracelulares, faz com que essa polpa ela tenha a capacidade de aumentar e diminuir. E é nessa vasodilatação que o paciente sente que vai lá no céu e volta. Por isso que estímulos como frio, calor, o paciente sente muito, porque tem essa vasodilatação, que é uma resposta pulpar. Então, isso a gente vem trazer o diagnóstico. Então, a gente já sabe que o paciente ele está com um estímulo, ele relata para você que está sentindo dor, agora a gente vai fazer um diagnóstico. Então, como é que a gente começa? Então, o diagnóstico, claro, da situação da polpa dental, ela é essencial, a fim de obter um plano de tratamento satisfatório. Então, você tem que iniciar com a anamnese, perguntar ao paciente, instigar ele. Como você está sentindo? Desde quando você está sentindo? É através de alguma coisa frio, quente? Fazer testes de sensibilidade, fazer testes térmicos de frio, de calor e, principalmente, realizar exames de imagem para o melhor diagnóstico, ou seja, panorâmicas, periapicais, interproximais, se for necessário até tomografias computadorizadas. O exame de imagem ele é primordial para um diagnóstico correto. Então pronto, agora você já sabe que o seu paciente está com cárie, você já diagnosticou, você já sabe tudo isso da polpa, agora você vai fazer o tratamento endodôntico desse paciente, certo? Ou então na prática, Então existem diversas causas que são capazes de provocar alguma evolução inflamatória na cavidade pulpar, podendo ser motivada por agentes químicos, agentes biológicos ou até mesmo agentes físicos, como é o caso do trauma. Então, quando ocorre a inflamação na polpa dentária, o tecido ele sofre e precisa ser feito um tratamento de canal para sancionar a dor do paciente e também para tirar aquela infecção que existe naquele dente naquele momento. Então, uma das principais razões é quando há quadros de pulpites irreversíveis sintomáticas, que é quando o paciente sente dor. Então, é um dos principais casos de canal, que é quando o paciente chega até você relatando tais sinais e sintomas e aí precisa se tirar a causa da dor. E por esse motivo, o tecido ele é extremamente vulnerável, precisando de uma terapia endodôntica feita por conta que tem uma inflamação pulpar. E falar de inflamação, vamos relembrar um pouco sobre os sinais
da inflamação. Então, o que é uma inflamação dentária? A inflamação, ela pode ser extensa e dolorosa, com vermelhidão, um rubor, um edema, dor e inchaço na região afetada. E com isso, a gente já sabe que a polpa, quando está a polpa, a gente apresenta todos esses sinais e sintomas. Por exemplo, pode chegar paciente para você que esteja com fístulas, né? Tanto na parte intrabucal, quanto pacientes que, através de exame de imagem, você observa que tem uma área radiolúcida ali sugestiva de alguma lesão. Então, no momento ali do tratamento endodôntico, você vê aquela polpa viva, então sangrando muito, 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 muito. Que significa que ela está inflamada. Então, tem rubor. E dor e inchaço, que são os principais sintomas que o paciente vai relatar para você, principalmente dor. E aí, pronto, agora eu já sei de todas essas partes. O próximo que a gente vai fazer é o prosseguimento endodôntico, certo? Já diagnostiquei, já sei que está inflamado. Beleza, bora lá? Primeiro de tudo, você vai fazer o quê? A abertura dos canais endodônticos, através de um preparo mecânico motorizado, ou por limagem, mais irrigação com hipoclorito, ou outra solução irrigadora da sua preferência. Independente se você vai fazer manual ou motorizado, precisa estar irrigando, tá? A todo momento. E na prática, o sangramento ele deve parar, se você fez a instrumentação de forma correta. Porém, é preciso observar se. Então, você clicou nesse vídeo porque você tem curiosidade ou porque já aconteceu com você, certo? Já aconteceu isso comigo. E é muito comum, dentro da endodontia, acontecer esse tipo de sangramento. Primeiro, você precisa verificar se foi feita a limpeza de todos os canais de forma correta. Se ainda possui algum substrato endodôntico no canal. Então, como é que eu vou saber disso? Continuando na imagem, na dúvida, tira uma radiografia. Então, a radiografia ela vai te mostrar se existe ainda algum substrato endodôntico. Talvez ali você não foi até o ápice, né, dentário, talvez ainda precisa limar algum dos canais. Então, através do exame de imagem, a gente consegue ver isso. Então, pode ser que o sangramento, na verdade, ele está vindo de outro canal que você ainda não fez a remoção dele. Se há lesões no ápice, muito importante, tá? Caso haja o extravasamento do ápice, você já limpou todo o canal, mas há o extravasamento do ápice para uma lesão, aquela lesão ela vai sangrar. Consequentemente, infectar todo o teu canal que tu acabou de limpar. Então, realizar radiografias para observar também se os instrumentos estão nos canais é de extrema importância e se houve alguma perfuração, como a gente acabou de falar, tá bom? Então, quais podem ser as causas do sangramento? Primeiro de tudo, irrigação insuficiente, então o canal ficou seco. E o canal ele não pode ficar seco, tá? A gente precisa irrigar, aspirar, mecanizar. Irrigar, aspirar, mecanizar. Como o professor da faculdade falava, irriga, aspira, irriga, irriga, aspira, irriga, de irrigando, secando, aspirando, e assim vai fazendo tratamento de canal. Se os instrumentos eles passaram o canal, ou seja, se houve extravasamento do ápice, já vi casos de outros profissionais que tiveram extravasamento do ápice, se for 1 ou 2 milímetros, a gente não precisa se preocupar tanto. Agora, se for mais de 3 milímetros, é preciso observar, em alguns casos, fazer até a remoção do ápice através de uma apsectomia. A gente tem vídeo de apsectomia aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E também alargamento do ligamento periodontal, que é muito comum. E o alargamento do ligamento periodontal dá como? Perfuração do ápice, tá bom? A área radiolusa sugestiva de lesão cariosa, ou lesão periodontal, né, como a gente acabou de falar, e um ápice dental raspado. Então, se você raspou muito o ápice dental, possa ser que ele venha a infectar. Então, essas são algumas das causas que pode gerar um sangramento ali no momento de obturar. Mas, também, pode ter outras coisas que a gente ainda vai falar ainda nesse vídeo. Mas, beleza, já sei de todas as coisas. Doutora, eu preciso agora saber o que fazer. Eu já sei, eu sou formado, eu quero saber o que eu faço no momento do ápice, tá? Vamos lá para o que você clicou aqui nesse vídeo. Então, primeiro de tudo, use cones de papéis, use pontas de papel. Uma das dicas é após as limas, para tentar parar o sangramento, é com pontas de papel. Lembrando que deve ser do tamanho da última lima, tá? Deixando-as no canal por 1 minuto ou mais, mas não indo muito fundo, porque o ápice ele pode se mover e pode sangrar novamente, e não é isso que a gente quer, né? Se o ápice ele tá tendo sangramento e ele move, vai sangrar tudo, então você secou e tá sangrando de novo. Então, use cone de papel para estopar o sangramento, tá certo? Deixa ali 1 minutinho ou mais e pronto. Outra dica, use seringas e agulhas de irrigação pequenas, pelo amor de Deus. Gente, eu já trabalhei em clínica que não tinha seringa e agulha de irrigação do tamanho do dente, do tamanho do canal do paciente. Era só aquelas seringonas enormes. E com agulhas, às vezes, que não entra ali no ápice de
um incisivo, então de um primeiro molar superior, que tem 5 canais às vezes, não vai entrar em todos os condutos e precisa entrar no conduto a irrigação. Além disso, seringa, é preciso que vocês saibam, tá? Que seringas grandes, elas não fazem com que o líquido de irrigação entre totalmente no canal, podendo levar até a destruição de canais, nesse caso, e também pode ter mais de um canal. Outra dica importantíssima para você, gente, você já parou para pensar que pode ter mais de um canal? Aquele pré que tu pegou, tem certeza que tem um canal? Aquele molar, primeiro molar superior, você tem certeza, você achou 3, não tem 4, não tem 5? Então precisa saber disso, tá? E deixa eu botar um medinho em vocês. Gente, eu já fiz extração de um canino com 2 raízes, tá? Um canino que tinha 2 raízes. Eu não acreditei, se eu tivesse uma foto aqui eu mandava pra vocês. Mas enfim, não deixem de separar um tempinho bom para analisar a geografia. Olha de um lado, olha de outro, qualquer coisa usa a técnica de Clark, tira de outra dimensão para ter a certeza que só tem 2, 3, 4 ou até mesmo 5 canais. Tá bom? Quarta dica, dica véia, dica boa e véia compartilhada. Com algodão, bebido no formocresol, não é indicado para todos os casos, viu? A gente tem a mania de usar em um caso em todos e pode até ser mais prejudicial do que ajudar o paciente. Então, a bolinha com algodão e embebido no formocresol, ele é muito bom, mas não é indicado para todos os casos. E pode ser tóxico para o organismo. Inclusive, tem até alguns profissionais que não indicam, tá? Porque ele tem o hábito de enfraquecer as raízes e causar fraturas. Então, aquele paciente que fala assim, eu fiz o canal e aí meu dente quebrou logo depois. Às vezes a gente nem imagina que pode ser isso, né? Importantíssimo pra vocês. Gente, não obture se estiver sangrando. Não obtura. Tá sangrando? Bota ali. A gente vai dar umas dicas agora pra vocês. Bota o curativo no paciente e manda ele pra casa. Manda ele voltar semana que vem, daqui 10 dias, daqui 15. Mas não obtura se estiver sangrando. Por quê? Porque o canal pode se infectar novamente. O paciente pode ter desconforto no pós-operatório. E todo o trabalho que você fez seja jogado no lixo. Aquele paciente fica te dando trabalho. Não tem coisa mais tensa, né, do que o paciente ficar voltando pro seu consultório e você não saber mais o que fazer. Então, tá sangrando, bebê? Fica aí quietinho na sua e depois a gente retorna, tá certo? Então, como a gente vai parar o sangramento, né? Como a gente vai parar? Já falei algumas dicas, agora eu quero o tratamento, eu quero saber o que fazer. Então, através de alguns profissionais, tá? A gente trouxe esse vídeo, também fiz algumas pesquisas. E uma das substâncias que podem ser utilizadas é a viscotate, que é uma solução hemostática odontológica da Ultradent, que pode ser usada para controlar hemorragias e fluidos suculares dentro do canal endodôntico. Então, é uma ótima opção para você no seu consultório, caso isso aconteça, caso você tenha um alto fluxo de paciente e você não pode mandar o paciente voltar para casa, então o paciente vai viajar e precisa ser feito aquele canal. Então, em alguns casos extremos, a gente pode fazer com que seja utilizado o viscotate. E também o bom e o velho hidróxido de cálcio. Gente, hidróxido de cálcio, mistura uma pastinha de hidróxido de cálcio com lidocaína, bota ali para o sangramento. Principalmente capeamento pulpar direto. A gente pode estar utilizando isso. Caso ainda assim o sangramento venha a persistir, temporize o canal com hidróxido de cálcio e marque com o paciente a obturação posteriormente. Mas sele o canal, para que aquele canal ele não caia, e feche ele com obturação provisória. E observe o que o paciente vai sentir quando ele vier restaurar. Gente, isso é a parte mais importante. E aí, dona Maria e seu José, como é que foi? Sentiu o que em casa? Não senti nada, doutora. Ótimo, senta ele e obtura ele. E restaura ele agora. Ou então, obtura e restaura também. Isso é necessário, né? Receite o anti-inflamatório e preserve, tá? Esse paciente para retornar depois, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por ter estado até aqui. Fico muito feliz de ter trazido esse conteúdo para vocês, que foi dica de uma das nossas seguidoras. E algo que, às vezes, até a gente, né, na prática do consultório, às vezes acaba esquecendo. E é importante a gente lembrar disso, tá bom? Então, se tu chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Também deixa o like aí embaixo, que isso ajuda muito a gente. E compartilhe o vídeo para outras pessoas, assim como você. Ative o sininho para não perder os nossos vídeos. Temos shorts aqui todos os dias e vídeos novos toda semana. Tá bom?